História ou história? Não sabemos, apenas registramos. Existe uma lenda em Monte Alegre do Sul, uma lenda urbana contada pelos mais antigos, sobre os corpos secos. O que é um corpo seco? Como acontece de um corpo ficar seco? Até onde nós sabemos, um corpo seco é uma pessoa que morreu sob uma grande maldição da vida, não sei, dela própria, tampouco. Só sabemos que as pessoas que morrem e chegam ao grau de corpo seco, para irem para o céu, precisam de muitas missas. A história diz, pelo menos os mais antigos dizem, que teriam várias pessoas mortas, vários corpos secos, debaixo da igreja local. Nós vamos atrás dessa lenda dos corpos secos e procurar, lógico, como sempre, algum morador que saiba alguma coisa a respeito disso e que queira falar com a gente a respeito disso. Alguma moradora local que tenha um conhecimento disso. Vamos ver se realmente existe ou quem realmente sabe dessa lenda do corpo seco. E nós vamos mostrar essa matéria, essa história para você. Até já! Existem então, em Monte Alegre do Sul, também outras lendas, que seria essa, um pouco mais pesada, que é a história do corpo seco. O que é um corpo seco? São corpos que não se desfazem, eles não se desfazem por ocasião de uma maldição, de um pecado muito grave, que para poder salvar essa alma precisa de muitas missas. No mais das vezes, até onde nós ficamos sabendo, esses pecados, esses corpos secos, seriam de pessoas que brigaram muito com o pai, com mãe e até mesmo com o padre da época, né? A maioria deles seriam por brigas, inclusive brigas que chegaram às vias de fato com pai e mãe, e esses corpos secos teriam sido enterrados num porão, enfim, debaixo da igreja, para que as missas salvassem essas almas através do perdão. Dessa história a senhora já ouviu falar também? Já ouvi falar também. Nunca viu nenhum? Nunca vi nenhum, né, assim, nunca presenciei, assim, de fato, né, mas os meus tios, que, né, teve tio meu que chegou a viver na época da escravidão, aqui em Monte Alegre, e eles contavam muito essas histórias pra gente, né, que realmente tinha corpo seco, que era porque batiam no pai, batiam na mãe, ou então desobedeciam os padres da época e eles foram amaldiçoados, né? E daí falava que essas pessoas tinham de fato que ser enterradas assim, né? Pra salvar a alma deles, né? E assim, mas conhecimento assim de ter visto assim nunca, mas... De fato, nós há muitos anos a gente já procurou várias vezes, por várias vezes nós procuramos esse porão, essa entrada dentro da igreja, não encontramos nada e é óbvio que o padre nega, né? Na época, o padre da época, hoje já falecido, ele negava, ele dizia que isso era lenda, mas o nosso programa é esse, Exatamente. História ou história, né? Então a gente vai atrás das lendas, e o padre da época negava. Eu sempre acreditei que existia alguma coisa por trás disso.
Poderia não ser totalmente verdade, mas alguma coisa tinha. É como se dizia os meus tios na época, onde a fumaça fogo, né? Sim, então, sim. Assim, toda lenda tem um pouco de veracidade. Eu imagino que sim. Né? E os meus tios, que estou falando para o senhor que e teve uns que até viveu assim no começo da escravidão, porque eles falavam que eles eram do ventre livre, sabe? Então ele já é falecido, mas ele viveu quase 100 anos. Então ele contava muito essas histórias pra gente. Nossa! E até hoje muitas pessoas aqui em Monte Alegre contam essa lenda e muitas outras lendas, né? Quero encerrar esse programa aqui justamente com essa moradora local e nessa questão do corpo seco, deixando um recado para todo mundo. Se a moda pega de corpo seco, de briga com pai e mãe, só vai ter corpo seco por aí. Verdade. Mas o fato é, e isso fica para vocês, juventude, para vocês crianças, tomem cuidado com o que vocês fazem. Porque pai e mãe é tão sagrado que até Jesus Cristo, que é Filho de Deus, quis ter um pai e quis ter uma mãe. Exatamente. Então respeita. Respeita porque a vida é curta, nós estamos numa época que ninguém pode chegar perto de ninguém e muitas vezes o pai e a mãe não quer nada mais do que um abraço e hoje não pode ter por causa dessa pandemia. E tem inclusive essas histórias, né? Que a própria natureza, a própria vida amaldiçoa quem briga com pai, com mãe e com padre, porque são os símbolos sagrados que Deus deu para todo mundo. Então presta atenção no que vocês fazem, porque é um só. Dona Laisa, né? Isso. Dona Laisa, muito obrigado pela sua colaboração. Foi um prazer. Nós vamos voltar com certeza por causa da água. Sim. Né? E tomara que outras pessoas voltem também. Sim. E que essa água cure quantas pessoas forem possíveis. Com certeza. Então é isso. E até a próxima, a gente vai se ver de novo. Com certeza. Foi um prazer poderem ajudá-los vocês. O prazer é todo nosso. Pois é. Como vocês viram, a lenda existe. Nós nunca vimos nenhum corpo seco e nós nunca tivemos conhecimento de algum lugar que os tivesse. Mas a lenda existe, como a Dona Laisa mesma confirmou, por ter ouvido dos pais, dos tios, essa história de corpo seco. Que, no mais das vezes, são pessoas que tiveram uma afronta muito grande com pai, com mãe e na desobediência do padre. Provavelmente durante Semana Santa, enfim, mas essa maldição a própria vida ofereceu. Essas pessoas conseguiram ir para o céu? Não sabemos. A lenda existe, fomos atrás e mostramos para vocês a lenda do corpo seco. Lógico que aonde tiver uma história ou uma história, nós estaremos lá. Podem ter certeza disso. Se você gosta desse tema, ou conhece alguma coisa, ou sabe de alguém que conheça alguma coisa, alguma lenda urbana, alguma história, e gostaria de registrar, mande um e-mail para a gente. É esse que está aparecendo debaixo da sua tela. Manda para a gente esse e-mail. Deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo com todos os amigos, porque de repente alguém vai conhecer alguma coisa e queira compartilhar com a gente. História ou história, não importa, mas aonde tiver alguém que conte alguma coisa, nós vamos estar lá também. É isso.